Olá a todos, queridos amigos. Um contato meu me enviou um trecho de um vídeo da Janaína Pascoal no programa da Fátima Bernardes, há poucos anos atrás, onde ela diz, gritando, que o problema é das drogas e tal, e que nenhum veículo aceita os textos dela ou as falas dela, porque ela sempre toca que o problema da droga, né? Em relação à criminalidade e o tráfico e a violência. Ela está completamente equivocada, né? E a doutora, entre aspas, eu vou colocar entre aspas esse título de doutora porque eu não acho que ela tenha essa competência intelectual para ser doutora, sobretudo depois daquela cena dantesca em que parecia uma bruxa rodopiando a bandeira do Brasil, uma bruxa fascista e teocrática, fundamentalista, incompatível com o saber, incompatível com o diálogo democrático. Bom, ela está equivocada por algo que eu tenho sempre citado aqui, né? Que é uma pesquisa, são dados. Duas coisas que eu quero dizer em relação à droga e depois em relação à violência e à criminalidade, em relação à luta em vão contra o tráfico. A primeira coisa em relação à droga é que há uma entrevista de uma especialista nessa questão na Globo News, eu preciso puxar os dados, circulou nas redes sociais, é difícil ir atrás, não é difícil, vocês pesquisarem no YouTube ou no Google, de repente vocês, através do parâmetro da frase, os bancos de dados podem trazer essa entrevista, né? Especialista em drogas constrange jornalista da Globo News, aquela ruiva com olhos claros e tal. Falou, não, meus filhos. E a especialista diz algo importante, que é o seguinte: o problema das drogas, ele é moderno, ele é muito recente no Brasil e no mundo. Ele começa de forma assim sistemática e decisiva no século XX. É uma discussão do século, começa no século XX. E o problema dos tráficos, em especial nas cidades brasileiras, né, Rio de Janeiro, depois onde é o mais noticiado e possivelmente o mais forte, mas que tem no Nordeste, São Paulo, o problema do tráfico, ele é mais recente ainda do que o problema das drogas. Ele é um problema sei lá, começa as facções de uma forma sistemática, se vocês forem pesquisar, começa nos anos 70 para frente, da forma como nós conhecemos hoje, através inclusive de toda uma marginalização propiciada pela ditadura militar. O problema das drogas é recente, não é o problema central, o problema das drogas, porque as drogas vão existir sempre. O problema é outro e tem a ver com a política. E me espanta que alguém tenha sido eleita deputada estadual com esse discurso. Lógico, ela ganhou 40 e poucos mil reais do PSDB para ser a doida do golpitman. Quis quase ser vice do Bolsonaro e foi na onda do bolsonarismo extremista. Sociedade que não quer sentar, discutir as urgências e ver como resolvê-las, porque até o momento o autoritarismo, o extremismo não resolveu. A política contra o tráfico não resolveu. Não se testou uma liberação para ver se isso não afoga. Não se testou uma política pública na desigualdade, na renda, que é aí que eu quero chegar. O Atlas da Violência de 2018 mostrou que as cidades mais violentas são 9 vezes menos pobres, mais pobres do que as menos. As cidades mais violentas são 9 vezes mais pobres do que as menos. Ora, por que em certos países do mundo a violência não é gigantesca? Porque o status socioeconômico das pessoas é elevado. E não adianta falar nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é um país muito violento e tem, se vocês forem pesquisar, uma superpopulação carcerária. Está lá no topo, a população carcerária está lá no topo. E se vocês forem pesquisar mais ainda, são em grande parte negros, pessoas pobres. O problema da violência, da criminalidade e do tráfico das drogas, no bojo central e nas causas dessas coisas, está a desigualdade socioeconômica da sociedade, né? A pobreza, a miséria, e tudo, índole, etc., muitas vezes é circunstancial, mas isso está no bojo.
Uma política pública que trate tudo isso com violência vai criar mais abismo social na sociedade brasileira. Vai matar mais inocentes policiais e civis. Não vai ser assim. E hoje em dia tem até as milícias que estão envolvidas, né, no Rio de Janeiro. Então. O assassinato da Marielle Franco é sintomático nesse aspecto. Ela lutava em favor do seu povo, denunciando as milícias e os abusos. Bom, então, para resolver criminalidade, tráfico de drogas, violência urbana, passa por ver quais são as causas. E as causas é pobreza, desigualdade socioeconômica, etc. Um status socioeconômico desleixado, abandono social. Essas são as causas que a esquerda precisa tomar para si, as pautas progressistas precisam tomar para si. Porque a direita e a extrema-direita que estão aí, elas querem tratar das causas, armar o cidadão de bem, para tratar das causas, quando a coisa já está feita. Né? Investir num Estado militarista e policialesco para tratar das causas, para tratar das consequências das causas. Não das causas em si, não procurar as causas em si. E a guerra contra o tráfico ela é ultrapassada, falida. Vejam a intervenção militar no Rio de Janeiro, que foi um vexame, foi algo... Até soldados morreram no próprio país. Uma coisa assim trágica, que mataram crianças que estavam indo para a escola. Uma coisa trágica, ultrapassada. É preciso um novo modelo, inclusive de plano diretor nas cidades, a médio e longo prazo, para ser cumprido pelas diferentes gestões, e um plano nacional de um pacto de resolver de vez a miséria, a pobreza, a desigualdade socioeconômica. Resolver tráfico de drogas. Passa também por uma discussão da liberação das drogas. Resolver com exemplos externos, internacionais, bem-sucedidos. Veja os Estados Unidos fazendo dinheiro com a maconha, com a cannabis, e com esse princípio, que a maconha tem dois princípios, um relaxante e um mais ativo. E o relaxante tem esse princípio medicinal, inclusive científico. Discutir a liberação, discutir em relação ao tráfico de drogas, a liberação vai ser determinante, e junto ao tráfico de drogas e a criminalidade e violência urbana, discutir renda, teto, moradia, educação, a motivação das pessoas, resolver pobreza, desigualdade, inclusive urbana, não só de renda, mas urbana. É por aí que passa. Qualquer outro papo é demagógico, politiqueiro, extremista, que não vai resolver as causas. O Brasil quer resolver as suas causas, Nós somos um país que pode ser lindo, potente, múltiplo, plural. Não um país extremista, mais autoritário, mais pobre, com mais abismos. Então, consciência crítica social é importantíssima nesse país.